Alô? Alô? Eu gostaria de falar hoje sobre duas óperas que têm no telefone o seu personagem principal, talvez não principal, mas o personagem que define, talvez dramaturgicamente, a ação. Eu estou falando de O Telefone, ou L'amour à trois, ou O Amor a Três, do Giancarlo Menotti, e La Voix Humaine, A Voz Humana, de Francis Poulenc. As duas óperas têm apenas uma década de diferença, foram compostas ali no mesmo período, 1950 e 1940. E elas duas têm, de fato, o telefone em cena. Ele interage o tempo todo com a personagem principal. No caso, duas mulheres. Nas duas óperas temos duas mulheres. E eu acho interessante exatamente a gente observar essas duas mulheres e esses dois telefones em questão. A ópera do Giancarlo Menotti é uma ópera cômica de um ato também tem a outra, La Voix Humaine, que é, porém, trágica, bastante trágica. Nas duas, as mulheres basicamente passam o tempo inteiro ao telefone. Enfim, é um pouco misógino essa coisa da mulher estar o tempo todo ao telefone, mas não deixa de ser tão verdade nos dias de hoje também, né? Não só as mulheres, mas a gente passa o dia inteiro no telefone, que hoje em dia circula com a gente pela rua, né? Porque o interessante é que aqui nessas óperas o tempo todo cai a linha, como acontecia na minha adolescência e infância. No caso do Telefone, do Giancarlo Menotti, que é um italiano que inclusive se naturalizou americano e depois acabou que escreveu a primeira ópera para TV, muito interessante esse cara. Na dele, que ele inclusive coloca esse subtítulo, L'amour à trois, né? Ou O Amor a Três, é bem interessante, porque é isso, é a mocinha, o mocinho, e no meio o telefone ali atrapalhando a conexão entre os dois, né? No caso, a Lucy, que é a personagem feminina, e o Ben, que são namorados, estão ali, e o Ben vai até ela para propor-lhe um noivado. O que basicamente não acontece, porque o telefone o tempo inteiro toca e ela atende, ela tem conversas e fofocas longuíssimas, assuntos completamente banais, e ela, ao se despedir de uma amiga, acaba querendo se despedir também do cachorrinho, do gatinho, do blá blá blá, e pergunta de estar a saúde de todo mundo. Enfim, ela tá ali no telefone com futilidades. E o pobre do Ben, o tempo inteiro, quando vê essas pequenas pausas entre uma ligação e outra, tenta fazer o pedido, mas também ali não tem muita ação, fica o tempo todo na angústia. Gostaria de mostrar aqui um trechinho de uma montagem que eu assisti da Scottish Opera, que foi feita agora, eu acho, durante a pandemia, na qual o telefone é substituído pelo nosso telefone celular, e ali é muito interessante porque a encenação, esse vídeo coloca bem em questão todo o nosso diálogo da atualidade, né? É fotinha, é não sei o que, é like, é screen, enfim, deem uma olhada. You know how much I've always liked you. Yes, dear. Well then, I was just wondering, that is of course after I come back, if you would consider... What, dear? I don't quite know how to tell you. Excuse me. Hello, hello. Oh, Margaret, it's you. I am so glad you called. I was just thinking of you. It's been a long time since you called me. Oh, I cannot come tonight. No, my dear, I'm not feeling very well. Well, I wish I could be there. Mas eu gostaria mesmo de indicar para vocês assistirem inteiramente, na íntegra, a versão que a Juliana Santos dirigiu aqui em São Paulo, com regência do Gabriel Raines Quirato, no Teatro São Pedro. Também está inteiramente no YouTube, acho que vale a pena vocês assistirem, porque foi em tempos pandêmicos, então vocês vão ver os cantores não só estão divididos por conta do telefone, mas estão divididos por conta da distância obrigatória entre um cantor e outro para que fosse possível, em plena pandemia, realizar essa versão ao vivo da ópera. Então acho que é bem interessante vocês verem também, e vocês vão vendo como ela vai se enroscando no fio, né? E o fio, enfim, simbolizando várias coisas, a própria confusão mental que a gente vive entre o estar e o não estar no presente.
É interessante dizer que essa ópera, O Telefone, do Giancarlo Menotti, tem libreto do próprio, então ele próprio escreveu o libreto de sua ópera. Já a outra ópera que eu queria falar é La Voix Humaine, A Voz Humana, é uma ópera que vez ou outra é feita aqui também no Brasil. Ela é escrita inteiramente em cima de uma peça do Jean Cocteau. O Jean Cocteau é, inclusive, o autor desta minha tatuagem e desta assinatura. É um artista, enfim, múltiplo da França. Ele era desenhista, dramaturgo, poeta, uma figura, eu acho incrível, assim, um multiartista, quase um renascentista. E ele escreveu essa Voz Humana como peça de teatro, mas ele depois acabou trabalhando com Poulenc para adaptação dela para ópera, mas pelo que eu me lembre, é praticamente ipsis literis a versão de teatro e ópera. E nesse caso, a mulher está sozinha em cena, só ela e o telefone, se despedindo numa ligação que cai o tempo todo, enfim, duríssima, do seu amante que a está abandonando. Nesse caso, a mulher em questão sequer tem nome, então ela é apenas uma anônima, que assim como muitas mulheres foi abandonada e inclusive dá-se a entender de que ele está deixando ela por uma mulher mais nova, assim, a minha sensação é essa, não sei. Mon Dieu, faites qu'il redemande. 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 Mon Dieu, faites. Mas enfim, é uma mulher que está sendo abandonada, ela passa um tempo bem longo, assim, do drama, fingindo pra ele que tá ótima, não, tô ótima, eu fiz isso, fiz aquilo, eu tô vestida assim, eu comi aquilo, eu não sei o que, até que de repente tem um grande choque e ela muda completamente de atitude e começa a descrever para ele o seu grande desespero de estar sendo deixada. E aí é realmente interessante porque a Michal Grover, que é uma musicóloga, ela fala que essa ópera é uma canção de morte durante uma ópera inteira, né? Ela fala em inglês a opera length death song, que é interessante como conceito, assim, porque ela não é uma ópera tradicional que no final tem uma área de morte, né? É uma ópera que ela inteira é uma grande área de morte. E no final, de fato, a gente fica com essa sensação, ela pelo menos começa a explicar, a dizer, aí cada encenação traz uma versão da coisa que ela vai se matar, que ela ou se enforca com fio. E essa ópera é esse desespero montante, né? Porque ela vai subindo, é uma coisa que começa de um jeito, coquete e tudo, e ela vai, o afeto dela vai tomando conta dela. Então é um mega desafio pra cantora que tá sozinha em cena e tem que ir sozinha com esse telefone que na realidade não interage com ela, né? Ela ouve o que ele tá falando, mas a gente tem que imaginar o que ele tá falando, que é interessante também. E ela reage ao que ela ouviu, né? Então são essas reações ao que ela ouviu e o desespero dela sendo colocado ali pra fora naquele telefone, através daquele fio, né? Que faz o intermédio entre a voz humana dela e a voz humana dessa criatura que a está abandonando. A música do Poulenc é absurdamente maravilhosa, é quase cinema, com muitas passagens meio jazzy. Inclusive, se vocês ouvirem a versão da Jessye Norman, que tá no YouTube, vocês vão ver como a Jessye Norman cantava isso de forma meio jazzy, eu acho interessante também. Mas como ela tem um crescendo, assim, absurdo essa música. E nos dois casos, nas duas óperas, o próprio telefone tem o seu som. Na ópera do Poulenc é um xilofone que faz o sonzinho do telefone. E já no caso da ópera do Menotti, é um telefone mesmo, assim, bem ao estilo cinema americano, assim, toca um telefone mesmo. Então não é um instrumento fazendo as vezes do telefone, é o telefone mesmo tocando. E eu também gostaria de aproveitar e recomendar que vocês assistissem, se interessarem, especialmente pelo texto do Cocteau, as versões cinematográficas dessa ópera, que valem muito a pena. A Sophia Loren, por exemplo, fez uma versão dela já bem mais velha agora, 15 anos, 20 anos atrás, não sei, e é linda, porque no momento do turning point, no qual ela se dá conta de que ele, na verdade, nem dormiu em casa, e aí que ela começa a ficar louca, e aí ela coloca pra fora a loucura dela, ela começa a falar em napolitano, assim, tipo, ela perde todo o pudor, né? Ela até então fala em italiano. E aí ela, de repente, começa a falar em napolitano, tipo, foda-se, sabe? E tem uma outra versão que eu acho maravilhosa, que é simplesmente do Rossellini, Roberto Rossellini, com a Anna Magnani. Essa está inteira, eu acho, no YouTube, vale demais a pena ver.
o desespero dessa mulher, assim, ela faz incrível. Aliás, acho que as duas italianas vale muito a pena ver, e eu fiquei muito interessada, assim, por que na Itália fez tanto sucesso esse texto, né? Enfim, tô curiosa de entender por quê. De toda forma, gostaria então de recomendar essas duas óperas, gostaria de recomendar a versão da Juliana Santos aqui no nosso Teatro São Pedro, aqui em São Paulo, e te sugerir um pouco também, saia do telefone e ouça música. Um bom fim de semana e nos vemos numa próxima. Depois que eu tinha terminado de gravar, eu me lembrei da versão absurda da Barbara Hennings, que rege, canta e interpreta absurdamente. Inclusive, ela dirigiu essa versão que foi feita em Paris agora. Então, assistam também um trechinho aqui para vocês irem ver depois no YouTube. Sempre da ópera A Voz Humana.